A primeira parte desse programa já tenho estudado até à Revolução de 1383-1385, que é o período que eu chamo de consolidação da nossa independência, e para demonstrar que Portugal um dia foi independente e que não quis saber, e que primeiro estava a sua independência contra quem quer que fosse. E, portanto, plenamente de acordo, havemos fazer essa discussão, porque Portugal não foi sempre este país bem comportado. Portugal não foi sempre um aluno bem comportado da União Europeia. Portugal, se tem sido um aluno bem comportado da União Europeia da altura, que era o Vaticano, nunca teria feito os descobrimentos. Hoje falávamos castelhano, era o que aconteceria. Portanto, plenamente de acordo com isso que colocaste ali. Brilhante observação. Devemos fazer um programa para falar dessas coisas. Até é bom fazê-lo numa perspectiva paralela, ou seja, momentos da história brasileira em que o Brasil tenha pensado de forma independente e momentos da história portuguesa em que Portugal tenha pensado de forma independente, para percebermos até o que é que nós temos que resgatar no nosso passado, não é? Para poder ter um futuro. Perigoso. Eu acho isso um pouco perigoso, que provavelmente a gente vai chegar à conclusão. Provavelmente a gente vai chegar à conclusão que tem a ver com a família real portugusa. Não, os Orleans e Bragança estão lá. Se tornou independente com o Brasil. Olha, vou-te dizer, houve momentos mais democráticos na história portuguesa sob monarquia do que estamos agora a viver. Em termos de escolha, como povo. Nós rejeitámos a regra hereditária, da sucessão hereditária, que era imposta pela Igreja Católica aos países europeus. Portugal, foi o povo português que em 1383 rejeitou isso. Foi o povo de Lisboa. O povo de Lisboa, aliado à burguesia, aquela burguesia que estava a emerger na altura, rejeitou isso e preferiu pôr um rei bastardo aos espanhóis tomarem conta do país, para teres uma ideia. E aliás, isso é um momento enorme, digamos, do poder do povo. Repara, tudo o que estás a dizer não impediu que Portugal tivesse uma das duas cadeiras que são, no fundo, o segundo cargo da Igreja Católica, Cardeal Patriarca. Há dois, um em Roma e outro em Lisboa. Pelo contrário, foi por causa disso. Exatamente. A nossa assunção do sentido de si, se nós não nos respeitarmos a nós próprios, os outros também não nos vão respeitar. Naquele período, o povo português disse assim a todos, a quem quisesse ouvir: isto aqui já não vai lá, este povo já não vai admitir golpes palacianos. Este país é um país independente e com golpes palacianos já lá não vão. Portanto, ou vêm cá invadir isto à bruta, ou então, no que depender de nós, vocês não põem cá os pés dentro. Foi isto. Vamos proibir o Instagram, que é para voltar a Portugalidade. Nós somos um país independente. Afirmaram ali perante todos, Castela era a Alemanha, era o eixo franco-alemão da altura. Leão e Castela era o eixo franco-alemão da altura. E Portugal disse assim ao eixo franco-alemão: acabaram os golpes palacianos porque vocês aqui já não metem mais os pés. E derrotaram-nos 2 anos depois em Aljubarrota, com muito menos soldados. Não é? Portanto, havemos fazer essa discussão, que é uma discussão extremamente interessante, de períodos. Agora, o fascismo teve um papel neste baixar de cabeça, das pessoas passarem a ser bem comportadas. Isto é um povo que mandou o condandeiro, que estava feito com os espanhóis, mandou da janela. Não é? O termo defenestração vem disso. Ele foi defenestrado, o povo subiu lá assim e mandou pela janela. Portanto, assim. Os russos aprenderam direitinho. E mais, foi uma parte do povo que pressionou alguns aristocratas que obrigaram João IV a assumir. O gajo não queria. Foi o povo que obrigou. Portanto, é muito interessante, se calhar fazemos isso até em termos com o Brasil também, porque é uma discussão interessante e para as pessoas também saberem que o nosso país um dia teve um povo orgulhoso e que não era medroso, não tinha medo de ir contra os poderes instituídos. Olha, no tempo de Dom Dinis, este país teve 2 anos interditado pelo Vaticano. Não se rezaram batizados, nem missas, nem coisa nenhuma oficiais aqui. Nem registros, sim.
Porque o Dom Dinis, para fortalecer o Estado, a coroa, porque queria investir na economia, precisou de cobrar impostos aos oligarcas da altura. Quem é que eram os oligarcas? Eram os senhores feudais e a igreja. E como eram esses que tinham a riqueza, ele tinha que lhes cobrar impostos e até fazer algumas nacionalizações também, de terra. E então, o Vaticano, porque ele estava a usurpar, segundo... Lá está, a teoria oficial é que estava a usurpar, não é? Que é o que agora, se houvesse uma revolução social agora e se fizessem nacionalizações, estavam a usurpar. E, portanto, o Dom Dinis, que era um rei culto, muito culto, não é? O labrador. Casou-se com uma fundador da língua portuguesa oficial. É? Não, e ele tornou oficial, não é fundador, tornou oficial. E ele mandou-os quando o Vaticano lhe diz que o interditava o reino interdito, ele mandou-os bugiar, interditaram o reino e ele obrigou-os a negociar uma nova concordata onde foram obrigados a reconhecer que nos aspectos temporais das terras, da gestão das terras, da cobrança dos impostos, não era a Igreja não respondia ao Vaticano, respondia à coroa portuguesa. Isto, vê lá, hoje equivalia Portugal bater o pé à União Europeia e dizer assim: nós não aceitamos o Pacto de Estabilidade e Crescimento, nós vamos investir onde precisamos de investir, onde o povo português precisa de investir. E a União Europeia vinha com sanções, cortavam-nos os fundos comunitários, não é? Como está a fazer em parte a Hungria. Foi na sequência disso que ele afirmou a língua portuguesa como oficial. O facto de ele ter tornado a língua portuguesa oficial foi uma arma de confrontação, porque cortou também um bocado do poder que a Igreja tinha sobre as pessoas, porque também por causa por via da língua. Portanto, ele fundou a língua para ele poder fundar uma burocracia estatal. Também. E uma universidade. E o interessante é que essa burocracia estatal foi fundada também batendo de frente com a Igreja, porque ele resgatou os templários e fundou a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo, mais uma contra o Vaticano, porque o Vaticano, dominado pelo Filipe o Belo, franceses, queria acabar com os templários. Mas trouxeram os mapas e o conhecimento dos descobrimentos. É isso. Sem isso não havia geração ínclita e não havia descobrimentos. Ínclita geração? Deixa-me só que os tais mapas, o tal conhecimento, não é? da Ásia que os templários tinham. Hugo, deixa-me só acrescentar aí uma coisa. Relembrar que foi nessa época que foi criado o mito do milagre das rosas para criar uma má imagem do Dom Dinis, não é? Sim. Por causa dele ser anti-igreja, não é? Anti-igreja. Mas obrigaram-no a casar com uma beatona da pior espécie e ele teve que se casar com ela, não é? Mas de qualquer das formas foi um rei extremamente corajoso, não é? e com um papel, aliás, até o facto de ele ter plantado pinhais como o Pinhal de Leiria, arborizado Portugal. O nome labrador não é por acaso que ficou, não é? Aquilo que o Ali falou da construção de uma estrutura estatal, de um Estado central. Portugal não tinha um Estado central, era um regime feudal, absolutamente feudal na altura, onde os senhores feudais matavam os reis, não é? E Dom Dinis acaba... Cunhavam moeda e impunham-se contra a situação monetária do rei. E, portanto, Dom Dinis consegue isso e consegue criar as bases para a construção da escola de conhecimento que desafiou depois nos descobrimentos o Vaticano outra vez, porque o Vaticano acreditava que a Terra era plana e que havia uma coisa que eram os antípodas para onde não se podia navegar. E os portugueses desafiaram a escola de Salamanca, a Universidade de Salamanca, que era uma das mais evoluídas da Europa na altura, a dizer: não senhor, a Terra não é nada, isso que vocês estão a dizer, é possível navegar para além do Equador, mas teve que construir esse conhecimento, e para construir esse conhecimento tiveram que desafiar ainda outra coisa, que é admitir os judeus em Portugal, fugidos de Espanha, contra o Vaticano outra vez, porque os judeus vinham financiar. Não só financiar. E não só, e o conhecimento. Garcia Dorta, Pedro Nunes, há uma grande base do know-how. Sim, uma grande base do know-how das escolas náuticas. O grande Dom João II era o José Vizinho, que era um judeu marrano. Sim. E a questão das minas, não é? Dom Dinis também ordenou a exploração das minas, não é? Também, não há, mas isto é a história de Portugal e é a história de qualquer país independente. Não há nenhum país que se tenha tornado independente. Hoje, quando nós olhamos hoje, o que fez o Donbass foi dizer assim: eu agora já não quero viver com aqueles gajos, quero ser independente.
e quero escolher viver com quem eu acho que devo viver. O que fez a União Europeia, os Estados Unidos, o que fazem estes, eu não vou dizer o nome que eu acho que eles são, por cortesia, foi o que nos fizeram na altura a nós quando Dom Afonso Henriques quis fundar Portugal. Eles que andam aí com a bandeira e vão agora lá para as Ezequias do Papa dizer que vão representar Portugal, eles deviam de se lembrar que aquilo que o Dom Basso fez, foi o que Portugal fez em relação a Castela quando decidiu fundar-se. Foi isso. E então, se Portugal se tem comportado como eles acham que os povos do Donbass deviam ter comportado. Como é que era? Falavam espanhol agora? Não é? Portanto,